Eu vou trazer aqui agora notícias no geral, tá? A gente teve aqui o destaque do Everton Ribeiro, né? Os números do Everton Ribeiro na Copa Libertadores, porque o Flamengo passou de fase e o Everton Ribeiro se destacou nesse jogo. Eu até fico conversando no pós-jogo, eu tava na dúvida entre o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro. O tio Corneta falou, Everton Ribeiro melhor em campo. Eu falei, cara, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, para mim, a volta dele foi, em grande estilo, foi espetacular. Mas o Everton Ribeiro realmente foi muito bem aí nesses jogos de Libertadores aí. E aí aqui, ó, o SofaScore preparou um levantamento dos números dele nessa edição da Libertadores. Olha, Everton Ribeiro entre os jogadores do Flamengo na Libertadores 2022. Ó, primeiro em gols, 3. Primeiro em desarmes, 13. Olha que loucura. Primeiro em passes certos no terço final, 55. Gente, que loucura. Segundo em passes decisivos. Segundo em grandes chances criadas, 2. E segundo em duelos ganhos, 31. Além de tudo, ele está liderando quesito desarme, gente. Que loucura. O Everton Ribeiro. Eu sempre falei que essa fase dele ia voltar. Vocês se lembram quando eu falava aqui, poxa, o Everton Ribeiro não tá bem, mas a gente não pode vender. É um jogador que vai voltar a jogar aquela bola que a gente sabe que ele tem. E tá chegando esse momento. Tá jogando muita bola. Olha que importante a gente ter acreditado. Né? Pelo menos na Libertadores o Everton Ribeiro já está se destacando. Agora pensar nisso no Brasileiro também. Do Flamengo dar uma volta por cima e ele arrebentar. Olha... a gente também tem a matéria aqui falando do Lázaro, né, que é o jogador do Flamengo que menos precisa de minutos para participar de gols. Aqui no Diário do Fla, mas eu não sei se é do Diário mesmo, eu gosto de dar sempre o crédito. Olha aqui. Não, foi SofaScores. Foi SofaScores. Eles também postaram do SofaScores. Lázaro, olha aqui, 20 anos na temporada 2022, 24 jogos, como 11 titular, 3 gols, 7 assistências, tá, na temporada 2022, 100 minutos para participar de um gol, tá? Então ele precisa de 100 minutos para participar de um gol. Tem 7 assistências na temporada, 3 gols, 24 jogos, 11 como titular e praticamente 7 de nota, né? Jogador sub-20 da Série A com mais assistências e participações em gols, olha que legal. Jogador do Flamengo que menos precisa de minutos para participar de gol, tá? Então, o Lázaro aí, a gente percebendo que ele vive aí um grande momento, né? O menino Lázaro, isso é muito importante pra gente, né? A gente ter um garoto da base aí se confirmando, não só como uma aposta, mas se confirmando já como uma verdadeira joia. Isso deixa a gente muito feliz, né? Porque é um menino que era muito criticado, o pessoal brincava que não ia dar certo e tudo mais, e agora a gente vê o Lázaro aí se destacando, isso dá muita felicidade pra gente. O Rodrigo Caio também, muito elogiado, né, pelo Pedro Ivo lá da ESPN, né, no programa ESPN F90. Eu quero pegar a declaração do Pedro Ivo aqui, porque ele foi muito elogiado. A gente não pode desconsiderar que do outro lado tinha uma equipe frágil. Só que muitas vezes, diante de equipes frágeis, o Flamengo não conseguia jogar. A defesa escalada começou a dar alguns sinais. O Rodrigo Caio é uma liderança xerife, né, irmão? Cumpre esse papel muito bem. Então, o Flamengo aproveitou a presença dele com um entendimento interessante do Ayrton, que fazia uma boa saída. Inclusive, o Ayrton Lucas também se entendeu muito bem ali com o Andreas Pereira, né? Não é só porque o Rodrigo entrou, mas justamente quando não tinha ele, a coisa estava meio bagunçada. Com apenas um zagueiro de ofício jogando, a volta do Rodrigo começa a resolver um buraco que o Paulo Souza tinha. A coisa começou a andar, começou a ter alguém que oriente, que diminua os espaços. Isso, ali atrás, começou a ter um processo de solução. Concordo. Rodrigo Caio também, muito elogiado, né, pelo Pedro Ivo lá da ESPN, né, no programa ESPN F90. Eu quero pegar a declaração do Pedro Ivo aqui, porque ele foi muito elogiado. A gente não pode desconsiderar que do outro lado tinha uma equipe frágil.
Só que muitas vezes, diante de equipes frágeis, o Flamengo não conseguia jogar. A defesa escalada começou a dar alguns sinais. O Rodrigo Caio é uma liderança xerife, né, irmão? Cumpre esse papel muito bem. Então, o Flamengo aproveitou a presença dele com um entendimento interessante do Ayrton, que fazia uma boa saída. Inclusive, o Ayrton Lucas também se entendeu muito bem ali com o Andreas Pereira, né? Não é só porque o Rodrigo entrou, mas justamente quando não tinha ele, a coisa estava meio bagunçada. Com apenas um zagueiro de ofício jogando, a volta do Rodrigo começa a resolver um buraco que o Paulo Souza tinha. E o Bruno Henrique, né, com dados interessantes também, olha só, ele tem o dobro de participações em gols do que no resto da temporada, na Libertadores. Ou seja, é mais um, né, que se destaca na Libertadores. Olha só, vou passar aqui para vocês. Jogador com mais assistências da Libertadores até aqui. Em 5 jogos, o atacante já deu 5 passes para gols, tá? São 6 participações diretas em 5 partidas, tá? Olha só, o Bruno Henrique, por exemplo, tem números menores em outras competições. No Carioca, Supercopa, Copa do Brasil, Brasileirão, ele jogou 12 partidas, somente com 2 gols e 1 assistência, ou seja, era uma outra fase que ele vivia. Então, em 5 jogos, ele é o rei da América, né, gente? Que é o quê? O cara é o jogador do Flamengo que mais representa, ele e o Everton Ribeiro representam essa sensação da glória eterna de Libertadores. Os dois, quando estão bem na Libertadores, o Flamengo vai bem. Cara, a gente tem que considerar que o Bruno Henrique está voltando, se Deus quiser. Então, em 5 jogos da Libertadores, ele conseguiu ter o dobro de participações em gol com relação aí ao restante da temporada. São 6 contra 3. Também o desempenho dele na Libertadores não é novidade, eu estava falando justamente com vocês que em 2019 ele teve 16 gols e 15 assistências, desde 2019 para cá, né? 16 gols e 15 assistências. Então, 19 em diante, de 2019 em diante, ele tem 16 gols e 15 assistências. São 31 participações diretas em gol, né? Então agora eu vou falar para vocês de alguns reforços que o Flamengo vai ter, né? Depois do empréstimo aí ao Apoel, o Rafael Santos está retornando ao Flamengo, zagueiro, tá? Zagueiro Rafael Santos, também aí são informações aí do Flazoeiro, da Flabase, né? Que ele tem muita informação lá na jogadores ligados à base do Flamengo. Então o clube lá da cidade de Nicósia não vai aí exercer a opção de compra do Rafael Santos, né? Bom jogador, bom zagueiro, né? E então ele vai retornar ao Flamengo. O Flamengo vai decidir o que fazer, mas é um reforço aí para a zaga, né? E ele não conseguiu então se firmar no Apoel, né? E está retornando aí ao Flamengo, né? Ele chega no final de maio, a partir do dia 31 de maio, o Flamengo então poderá contar com ele aí no plantel, no caso precisar também de mais um zagueiro. E com toda essa questão aí de lesões de jogadores, o Gustavo Henrique, o Fabrício Bruno, pode ser uma oportunidade aí, ele pode vir a ter uma oportunidade, apesar do Rodrigo Caio, do Paulo ter ido muito bem, tem ainda o Davi Luiz, a gente sabe que tem o Léo Pereira, mas a gente sabe que a oportunidade pode acabar chegando para o Rafael Santos. É um reforço então que chega para o Flamengo, principalmente nesse momento aí, né, de meses sem o Fabrício Bruno, por causa da cirurgia do Fabrício, tem a questão também do Gustavo Henrique, que ainda não está à disposição. Então, a chegada do Rafael Santos torna-se interessante nesse momento. Quem está retornando também é um atacante do Flamengo, né? Também informação lá do Flazoeiro e do Flabase. Segundo eles, olha só, o atacante Everton, tá? Que estava emprestado à Academia de Coimbra, está de volta ao Flamengo. Eles não fizeram também, não efetuaram a opção de compra, né, o direito de compra que eles tinham estabelecido na cláusula contratual da negociação. Então ele vai reforçar aí o elenco sub-20 do Flamengo no restante da temporada e ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023. Então o Everton chegou e não será, no caso, aproveitado lá na Academia de Coimbra, né? Então é mais o Flamengo então tem esses 2 reforços chegando para ficarem à disposição, o Rafael Santos e o Everton.